Vou aproveitar que estou aqui e vou arriscar a sorte. Mas para escolher as minhas dezenas, eu fiz uma pesquisa na internet para saber os números que mais saíram em todos os sorteios da Mega Sena. O Teatro Amazonas completa 120 anos e o Manhã no Ar te leva para um passeio pelas histórias do maior símbolo do Amazonas e o principal ponto turístico da cidade de Manaus. O fato é que entrar aqui funciona quase que como um portal que nos leva diretamente para outro tempo. No último programa do ano, a gente traz um resumo do que foi notícia em 2016. Esse impeachment é golpe, tendo em vista que a presidente Dilma não está na lista da Odebrecht. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h06, estamos ao vivo como todas as manhãs. Você deve participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias flagrantes, algo que aconteça aí perto da sua casa, do seu trabalho talvez. Muito simples, viu gente? É só mandar para cá uma mensagem de áudio ou de vídeo. O nosso WhatsApp, se você não tem, anota aí, é 992258767. Você também pode entrar aqui na nossa página do Facebook e interagir com a gente. Já imaginou comprar uma passagem para uma viagem internacional e não poder embarcar por causa de uma discussão entre tripulantes e passageiros? Essa situação aí aconteceu no aeroporto Eduardo Gomes e o assunto, claro, virou caso de polícia. De acordo com passageiros, o voo 774 da Ansel Air sairia de Manaus para Curaçao às 4h10 da manhã, mas atrasou. O piloto avisou que não conseguiu dar a partida nos motores do avião. Muito quente, tinha muita criança no voo, muito idoso, e a gente ficou algum tempo ainda com a aeronave sem ar-condicionado, percebendo que eles estavam mudando alguma peça, estavam fazendo algum procedimento que a gente não conseguia enxergar de dentro. Segundo essa passageira, um dos banheiros e o ar-condicionado não estavam funcionando. Eram mais de 150 pessoas a bordo, muitos idosos e crianças que estavam passando mal com o calor. Quando os passageiros cobraram um esclarecimento do comissário de bordo, a confusão começou. Porque ele não tinha respondido, todo mundo começou a falar para ele responder, que isso era um absurdo. O senhor ficou exaltado porque ele não tinha sido respondido, falou que ele precisava de garantias, que isso não era certo. Por que isso estava acontecendo? Por que tratavam a gente daquele jeito? E aí o rapaz, que é o comissário, veio... se virou e veio enfurecido, veio gritando, falando muito próximo assim do senhor, que era para ele descer, para ele sentar, que era para ele voltar ao assento dele, porque ele já tinha falado que o avião só ia ter ar-condicionado depois que decolasse. Onei saiu com a família de Campinas para passar o ano novo na ilha de Bonaire. Ele disse que a mulher dele foi agredida pelo comissário. A gente levantou realmente, eles pediram para que sentasse, a gente falou que a gente queria descer da aeronave. Esse comissário pegou pelo braço a minha esposa e forçou a sentar no assento. Os envolvidos na confusão foram levados para a Superintendência da Polícia Federal para fazer uma acariação. A mulher que teria sido agredida pelo tripulante foi levada para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Depois da confusão, 25 pessoas desceram da aeronave. O piloto já se preparava para decolar quando foi impedido pela Polícia Federal. E parte dos passageiros seguiu viagem para Curaçao na mesma aeronave. Na noite de ontem, as demais pessoas vão embarcar nesta manhã. E agora uma boa notícia, uma delegacia especializada no combate à intolerância e ao preconceito deve ser instalada aqui em Manaus já no primeiro semestre, agora de 2017. Uma reivindicação antiga de quem sofre perseguição, seja por causa da cor, da pele, da escolha sexual, da religião, vai poder auxiliar essas pessoas que muitas vezes são ultrajadas pelo preconceito que, infelizmente, ainda existe na sociedade. Pai Josiano ainda tem as marcas das facadas que levou nas costas. Ele conta que foi vítima de preconceito religioso. Um adolescente tentou roubar a casa do meu irmão, onde outras as mães desceram para pegar as ervas para fazer banho.
E o mesmo pulou me esfaqueando, me falando que macumbeiro tinha que morrer, que eu era obra do Satanás. Segundo o coordenador do movimento Aratrama, casos como o do pai Josiano são muito comuns. De 2004 a 2014, 15 sacerdotes e sacerdotisas de religiões de matriz africana foram assassinados em Manaus. Somos apedrejados, somos agredidos verbalmente, psicologicamente, fisicamente, todo santo dia. Não há um dia sequer que não tenha uma agressão contra nós que somos de terreiro. Para atender esse tipo de reclamação, está sendo criada em Manaus uma delegacia especializada em intolerância e discriminação. É a 5ª desse tipo no país. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelos deputados, mas a previsão é que ainda no primeiro semestre de 2017 ela seja implantada, aqui nesse prédio no Boulevard Álvaro Maia. A secretária de Justiça e Cidadania do Amazonas explica que a criação dessa delegacia foi recomendada pelo Ministério Público Federal em um decreto de 2014 e que, além de tratar questões religiosas, a especializada deve apurar e coibir toda a prática de discriminação, seja racial ou sexual. Graça Prola lembra que de 2013 a 2015, 23 homossexuais foram assassinados na capital do estado. Para nós vai se constituir uma grande porta de entrada para todos esses crimes que hoje não têm a visibilidade, a clareza no trato de forma necessária. No bairro Santo Antônio, o problema é furto. Os bandidos aproveitam que as ruas estão tranquilas e invadem casas. Gente, uma das residências já foi furtada 3 vezes só esse mês. Nós estamos aqui no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. E o problema aqui são os furtos às residências. Essa aqui, por exemplo, que fica aqui na rua Miguel Ribas, foi um local onde os assaltantes vieram pelo menos 3 vezes. Esse dia eu não tenho dormido direito, impressionada, preocupada, né, sabendo se ele ia entrar ou não, como é que a gente ia fazer, e se fechando, né, mandando fazer grade, mandando fazer segurança. É assim que tem sido nossos dias. A primeira vez que a casa foi invadida agora, em dezembro, o bandido entrou lá por trás, invadiu a cozinha e levou a botija. O segundo furto aconteceu assim, ele pulou aquela área ali, ainda não tinha aquela tela, e por lá ele roubou mesas que estavam aqui do lado de fora. Na terceira vez, neste último roubo, ele pulou por aqui. O portão ainda não tinha essa estrutura de madeira, e foi por aí que o bandido invadiu e levou daqui dessa área do pátio 2 antenas que ficavam instaladas aqui. Ele desparafusou as antenas e saiu daqui. Normalmente tem uma câmera de vigilância do lado de fora da casa, o que não impediu a ação deste ladrão. Os moradores ficam apreensivos, com medo e pedem a ação das autoridades de segurança. A gente liga várias vezes e ninguém atende, entendeu? Não atende, é horrível. E a gente fica nessa insegurança, né? Só queria que passasse mais vezes viatura, que a gente pudesse contar com a polícia, né? A gente está mostrando aí o problema de Santo Antônio, mas esse tipo de caso acontece em toda a cidade mesmo. Ninguém pode desistir, tem que continuar aí denunciando, né? A gente sabe que a situação é muito grande, espalhada pela cidade muito grande, e nem sempre consegue ter tantas viaturas assim, mas você tem que denunciar realmente, como fez aí a moradora, que, claro, não quer se identificar. Olha, por causa das constantes chuvas, parte da ponte que liga a Avenida das Torres ao bairro Cidade Nova desabou. Um perigo para pedestres e também para motoristas que passam pelo local. Vamos ver. Não são só as comunidades que ficam afetadas por conta da chuva. Aqui, uma das principais avenidas da cidade, a Avenida das Torres, ficou comprometida por conta dessa forte água. E o barranco também cedeu nessa parte aqui, ó, dessa ponte que faz ligação com o bairro Nova Cidade e também Cidade Nova. Imagina só se no momento da chuva alguém passasse por aqui e acontecesse uma tragédia dessa. A gente vê que a estrutura pela parte de baixo, ela é toda de barro. Ou seja, a água, a forte chuva, né, que atingiu a nossa capital, acabou cedendo o barro e acabou acontecendo uma situação dessa. Agora, o reparo dessa ponte ainda não foi divulgado por nenhum órgão responsável. Por enquanto, a situação
fica por aqui e quem passa, os pedestres e principalmente também os motoristas, reclamam dessa situação. A gente sabe que há verba para tanta coisa e até inclusive para isso mesmo, né? Para essas emergências, e a gente vê que não aparece esse capital na hora necessária. Você pode ver aí ó, a situação que está, aí essas mato, né? Acho que deveria melhorar com certeza nessa parte. O prefeito tem que dar mais atenção nessa situação aí. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a área não tem gerência municipal. A gente não entendeu muito porque é uma área da cidade, né? A gente aguarda então uma posição aí do governo do estado para dar uma resposta a quem precisa utilizar essa ponte para circular naquela área. Como a gente viu aí na reportagem do Danilo, a situação é complicada e corre sim o risco de desabamento. Nem precisa ser engenheiro civil não, só pelas imagens a gente vê a situação da ponte, né? Olha, o jornal A Crítica de hoje destaca: vamos largar o celular. Gente, esse é o uso do telefone no volante, foi o crime campeão, com 20 mil ocorrências registradas no estado esse ano. Realmente uma situação muito grave que chama a atenção aí de toda a sociedade. Às vezes é uma distração, muito rapidamente pode provocar um acidente fatal, inclusive. Essa e outras reportagens completas você pode conferir através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital, cadastrando-se, inclusive você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E ainda falando desse assunto, o Departamento Estadual de Trânsito inaugurou ontem mais um posto de fiscalização ali na Avenida do Turismo. Só nas primeiras horas de funcionamento, mais de 100 motoristas foram autuados. Olha só que absurdo, que desrespeito às leis de trânsito, que muitas vezes a gente nem sabe o que acontece nessa proporção. Vamos ver. O motorista deixou a placa para trás depois de bater nessa grade que delimitava a área de fiscalização. O infrator vai ser penalizado por direção perigosa. Segundo o diretor-presidente do Detran, somente nas primeiras 12 horas de funcionamento do novo módulo na Avenida do Turismo, 132 motoristas foram autuados por cometer infrações. Habilitação, álcool, carros, licenciamento em atraso, e também recuperamos um veículo que havia sido roubado. O posto de fiscalização foi instalado na Avenida do Turismo por causa dos rachas e das casas de show, que costumam reunir pessoas alcoolizadas. Agora, homens do Detran e do Batalhão de Trânsito vão revezar aqui 24 horas. Por isso, ele foi equipado com dormitório, banheiro e cozinha. E o terceiro, nestes moldes, está aqui na cidade. As primeiras foram instaladas na ponte sobre o Rio Negro e na IME-010. As próximas vão para a Avenida das Torres, Avenida das Flores e Torquato Tapajós, locais com altos índices de acidentes. No Réveillon, além dos módulos fixos, vão funcionar também os radares móveis, carros descaracterizados que flagram todo tipo de irregularidade. E a lei seca vai ser aplicada com todo rigor. A gente pede encarecidamente que você for dirigir, não beba, porque o seu fim de ano pode ser o fim da sua vida. Então, pense na sua família antes de fazer qualquer coisa. Aí o alerta muito pertinente do Leonel Feitosa, né? Agora eu tenho um recado para quem pretende ir ao centro, shopping, supermercado, fazer as compras nos próximos dias, hoje, amanhã, domingo. É preciso ficar atento aos horários de funcionamento que serão diferenciados, claro, nesse período que antecede as festas de Réveillon. Quem traz mais informações sobre esse assunto para a gente é a repórter Carol Queiroz, com quem eu falo agora ao vivo. Bom dia, Carol. Qual vai ser o horário de funcionamento desses locais para ninguém chegar, né, acabar perdendo a viagem, chegou lá, se programou mal, ficou fechado? Carol já está aqui dando todas as dicas desse fim de semana. Bom dia, Carol. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, né, Dani? Você sabe que acontece mesmo, viu? Às vezes a gente deixa para comprar ali de última hora, alguma coisa que faltou ali para ceia de Ano Novo e acaba chegando no local e aí, ó, fechado. E isso porque, né, a gente já sabe, é habitual, todos os anos isso acontece, né? O comércio funciona com horário diferenciado e amanhã, né, último dia do ano, né, no sábado, aí a gente vai ter o nosso Ano Novo, portanto, é preciso ficar atento aos horários, tá? Olha só, hoje
Os mercados, supermercados, vários ainda já estão operando com horário diferenciado até meia-noite. Por isso, é bom ficar atento. Lembra, né, de dar uma olhadinha ou de olhar na internet, naquele mercado que você mais gosta de frequentar, que é mais perto aí da sua casa, para ver o horário direitinho, porque alguns estão com horário estendido até meia-noite, outros vão funcionar até 11 horas da noite e outros estão funcionando no horário normal, ou seja, devem fechar aí por volta de 9, 10 horas, tá? Amanhã aí já é um pouquinho diferente, tá? A maioria dos supermercados deve abrir no horário normal por volta de 7, 8 horas da manhã e fechar às 6 horas da tarde. Isso é um horário médio aí, tá? Varia um pouco, né? 6, 7 horas, alguns um pouquinho antes, 5 horas da tarde, por isso é melhor ficar atento. O mesmo vai acontecer com os shoppings aqui da nossa cidade, tá? Amanhã, o horário de abertura habitual mesmo, por volta de 10 horas e fechamento 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, alguns um pouquinho antes, 4 horas da tarde. Por isso é bom consultar também na internet, você tem acesso fácil a essas informações. Centro da cidade, aqui onde nós estamos, o horário de funcionamento amanhã é só até 1 hora da tarde, tá? Muita gente ainda tá vindo aqui para o centro da cidade. Né, a gente vê uma grande movimentação por aqui, claro, agora não, né, porque está bem cedinho, as lojas ainda não abriram, mas mais tarde o fluxo de pessoas é bem grande por aqui, mas lembrando que amanhã de 9 até a 1 hora da tarde só, tá bom? Ó, Dani, só reforçando, a gente já deu essa informação aqui no Manhã no Ar, mas hoje os bancos não abrem, a gente já falou sobre isso aqui, né, como a gente já disse, é um recesso, digamos assim, previsto no calendário, aí, né, para o fechamento dos bancos. Então hoje não tem agência bancária aberta, mas, né, a gente, como já falamos também, a gente pode fazer os pagamentos aí de outras formas, tem internet, tem caixa eletrônico, tem o call center, né, que a gente pode ligar e fazer várias operações, aí, várias ações pelo telefone também. E é o seguinte, né, a gente falou tanto de aposta já essa semana e tudo mais, inclusive para pagamento também, as lotéricas funcionam sim amanhã, tá bom? Então quem precisar pode ir até as lotéricas, mas só de 8 a meio-dia esse é o horário, portanto fique ligado, se você precisa sair de casa, ainda tem coisas para fazer aí, é melhor consultar, ligar aí para onde você está indo antes, para saber o horário direitinho, para não dar viagem perdida, né, Dani? Verdade, Carol. Agora, quem for às lotéricas vai ter uma concorrência braba aí das milhares de pessoas que vão estar fazendo a fezinha também na Mega Sena da Virada. Vai ter uma concorrência brava nessa fila, mas não tem problema não, tem que pagar a conta e tem também que apostar e ter esperança. Já pensou que se o milionário sair aqui de Manaus? Boa sorte para todo mundo que está apostando. Eu acho que eu vou até fazer uma fezinha também, hein, Carol? Beijo, daqui a pouco eu volto contigo. Até mais. Olha, Réveillon chegando e muita gente já se prepara para deixar a cidade. Enquanto a rodoviária, a movimentação é grande. Lá na Manaus Moderna, de onde parte a maioria dos barcos, a venda de passagens está abaixo do esperado. Vamos ver. O Réveillon com a família no interior não deve encontrar dificuldades para comprar passagem. No Natal, as vendas caíram cerca de 40% em relação ao ano anterior. E agora no Réveillon a situação está parecida. Muitos barcos estão saindo com a lotação pela metade. Já na rodoviária, muita gente atrás de passagens. Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Itapiranga são os destinos mais procurados. Mas nessa época, todas as viagens costumam ser disputadas. Esta senhora conta que no Natal sofreu para embarcar com os filhos, mesmo chegando nas primeiras horas de sábado. O único horário que tinha era das 12h30 e a gente teve que ir nesse horário. Indo ainda por Presidente Figueiredo? Indo para um outro rumo, para chegar em Presidente Figueiredo, para podermos pegar um carro e ir para o lugar que nós iríamos. Para o Réveillon estão previstas 16 linhas intermunicipais. Vão ser 200 viagens por dia, de 5 da manhã às 11 da noite. Se a demanda for grande, 45 ônibus extras já foram autorizados pela Arsan, a agência reguladora. Mesmo assim, o diretor do órgão faz um alerta. Chegue com antecedência, procure saber do seu bilhete, seu horário e buscar orientação não só dos fiscais na Arsan, mas na barreira da M010 e na ponte sobre o Rio Negro. E não pegar de forma alguma transporte clandestino, seja por micro-ônibus, vans ou até por transporte de carro comum de passeio. Olha, quem tiver alguma dúvida ou reclamação, denúncia a fazer sobre transporte intermunicipal, o telefone aí da Arsan é 0800 280 8585.
Considerado um dos principais pontos turísticos de Manaus, o Teatro Amazonas completa amanhã, bem na virada do ano, 120 anos de fundação. Sua arquitetura chama a atenção dos turistas e sua história é motivo de orgulho para todos nós amazonenses. Esse símbolo guarda ainda curiosidades que às vezes são pouco conhecidas pelo público e também alguns mitos que são de arrepiar, viu? Vamos ver quais são eles na reportagem especial da Carol Queiroz e do Antônio Domingos. A riqueza da borracha moldou uma das mais belas casas de espetáculo do mundo. Os sons que ressoam aqui se fazem ouvidos há 120 anos. O projeto do Grande Teatro ganhou corpo em 1893 com o governador Eduardo Ribeiro para a alta sociedade manauara que apreciava a dramaturgia estrangeira. Ousado para aquele tempo? Sim, era preciso reproduzir os modelos europeus. No Porto do Rio Negro, a cidade viu desembarcar materiais, construtores, pintores e escultores renomados vindos do Velho Mundo. Espelhos foram importados de Veneza, escadarias de pedra de Lisboa, o pano de boca do palco foi pintado em Paris. Era a Belle Époque sendo construída em meio à selva amazônica. Em 31 de dezembro de 1896, ainda sem essas rampas e esse muro maravilhoso que eleva o teatro, sem nenhuma pintura externa, quase inacabado por fora, o governador Fileto Pires Ferreira e o governador Eduardo Ribeiro, que foi quem construiu, inauguraram o teatro às 19 horas. Um pequeno espetáculo, uma pequena apresentação de música e de solos de áreas de ópera, com os artistas que se apresentariam no dia 7 de janeiro de 1897, logo depois, a primeira resta. E isso, de lá até aqui, é uma longa trajetória de muitos altos e baixos na vida do Teatro Amazonas. Dentre os vários espaços aqui do teatro, esse é sem dúvida encantador. É a representação de um camarim de artistas do final do século XIX. Por aqui, os móveis são todos originais aqui do teatro. Outros objetos foram adquiridos em ateliês em São Paulo e no Rio de Janeiro. O fato é que entrar aqui funciona quase que como um portal que nos leva diretamente para outro tempo. Tempo em que as senhoras esbanjavam elegância em roupas finas, cavalheiros deveriam vestir corretamente o smoking. O fato é que as vestimentas foram determinantes para a abertura das portas do teatro para quem quisesse entrar. Começa a democratização desse espaço. Primeiro só se entrava de fraque e cartola, chapéu, bengalas, depois paletó e gravata. Pelo amor de Deus, ninguém entra no Teatro Amazonas sem paletó e gravata, sem vestido de baile. E o padre Luiz Ruas resolveu romper com esta tradição. Exatamente nos anos 70, e substituiu o paletó. Eliminou o uso do paletó no Teatro Amazonas. Depois veio o Marinho, com a coisa mais popular ainda. Você vem, que aqui nós vamos ter projeto Pixinguinha. Todas as iniciativas nesse sentido são importantes para a popularização do teatro. Quando o preço da borracha despencou no mercado internacional, levou com ele o glamour imposto a essa casa. Nos anos seguintes, este monumento vira símbolo de encontros culturais. Quem sentiu essa mudança de ares foi este homem, que por ser negro passou anos com medo de entrar nas dependências do teatro. Começou como pedreiro, foi bilheteiro, agente administrativo e segurança. Hoje, aos 81 anos, é funcionário mais antigo e parte essencial desse lugar. Além de ser testemunha ocular dos muitos causos de assombração que povoam o prédio. Afinal, toda casa de espetáculos que se preze tem que ter um fantasma, não é mesmo? Eu, sinceramente, eu nunca vi. Mas eu também não duvido que ver. Porque nós tivemos em 90, eu tive o caso daquela senhora que trabalhava na Magicrinha aqui. Trouxe a filha dela, que passa aqui no Lagar meio-dia, trouxe a filha dela para andar no comércio. A menina entrou no banheiro, deu um grito.
Quando corremos lá, a menina disse que estava desmaiada, se queimando em febre. Ficou boa, graças a Deus. Mas não tem quem possa entrar no teatro. Entre a fantasia e a realidade, o teatro permanece como legado de uma era que trouxe a uma região isolada o bom gosto das artes e da arquitetura. O tempo em que a floresta se vestiu de gala. Prova disso é o Salão Nobre. Os mistérios desse teatro estão mesmo por toda parte. Aqui no Salão Nobre é possível ver uma das pinturas mais incríveis desse local. Ela foi feita aqui, ó, no teto, por um artista italiano renascentista, Domenico De Angelis, no ano de 1899. A técnica que ele usou foi a do impressionismo e por isso essa deusa que está pintada aqui no centro do teto parece literalmente olhar para a gente. Por onde a gente anda, por aqui, a impressão é de que ela está nos olhando mesmo. E o engraçado é que em alguns momentos ela chega até a virar a cabeça. Um negócio incrível mesmo. Além de contos assustadores e pinturas que parecem vivas, muitos mitos também cercam o teatro. O da luxuosa cúpula é um deles. Em verde, amarelo e azul, 36 mil peças de escamas de cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas na França. As plantas mostram desenhos que já incluem o domo, embora as imagens como essa mostradas por seu nonato, não. A voz de Luciano Pavarotti também é mistério. Será que ele esteve ou não no grande palco amazonense? Pavarotti é verdadeiro. Ele aqui esteve inopinadamente, inesperadamente, infelizmente não deixou que se fotografasse nem que se filmasse. Pediu um piano, dedilhou, soltou a voz apaixonadamente. A cúpula é do projeto original, desenho de um belga, que era funcionário público do estado do Amazonas, encomendada pelo governador Eduardo Ribeiro. E ela nunca girou. Eu até já tentei fazê-la girar várias vezes no concerto de Natal e ainda não consegui, mas ainda também não desisti. O túnel havia até o meio da rua. Foi fechado na obra de 1970, se dirigindo ao monumento do Largo São Sebastião, feito pelo mesmo decorador italiano que decorou o Salão Nobre do Teatro, Domenico De Angelis. Chegamos ao salão de espetáculos. No teto, à base da Torre Eiffel, o lustre gigante, camarote do governador. Chegamos ao futuro, aos próximos 20, 30 anos, quem sabe? Ouçam pássaros, ouçam todos, minha exaltação. A voz que ainda aprende a se projetar é de Tiago, barítono de 11 anos, que há 4 faz parte do Coral Mirim do Liceu de Artes. Um menino apaixonado pelo canto erudito, que com olhos estarrecidos pisa nesse palco envolvido em respeito e admiração. Sinto orgulho, sinto emoção também de me apresentar aqui, dá um frio na barriga de vez em quando, mas aí depois fica solto, livre e fica tudo normal. Ainda assim, em plena Amazônia, num contraste do antigo e o moderno, o teatro não perde o privilégio de ser o mais brasileiro de nossos teatros. Lindo, né? Dá orgulho mesmo. Parabéns, Carol e Antônio Domingos aí pela reportagem. Dá orgulho realmente de ter o Teatro Amazonas como símbolo da cidade de Manaus. Única cidade que tem como símbolo um teatro e um teatro vivo, dinâmico, com as portas abertas para todos nós. 6h33, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com imagens lá de cima do RC Coop. Tem também roteiro do dia. Muita coisa ainda pela frente. Gente, a gente volta já já.